Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro lindo chamado My Story, da Marilyn Monroe. Eu não sei se vocês sabem, né, tem muita gente nova chegando aqui no canal, sejam muito bem-vindos, mas dentre as minhas áreas de interesse, né, eu gosto muito de cinema, mas eu não sou uma pessoa que acompanhe tanto assim o cinema de hoje em dia. Eu gosto muito do cinema mais clássico, né, da Era de Ouro e coisas do tipo. Então, pra vocês terem uma ideia, eu amo de paixão os filmes do Alfred Hitchcock. Sou muito fã de atores como Cary Grant, por exemplo, adoro, sei lá, Grace Kelly, Marilyn Monroe. Aqui no canal vocês já me viram falando sobre a Sharon Tate. Vou deixar o link pro vídeo aqui em cima, inclusive. E agora a gente conversa um pouquinho, então, sobre mais uma estrela trágica, digamos assim. Se você não sabe o que aconteceu com a Sharon Tate, veja lá meu vídeo sobre Helter Skelter. Mas enfim, a vida para Marilyn Monroe também não foi nada fácil. Aqui a gente tem então um livro de memórias dela. Ela não escreve essas memórias sozinha, ela tem a ajuda de um cara chamado Ben Hatch. O Ben Hatch era então um roteirista de Hollywood. Ele ganhou o Oscar por um filme da década de 20, tá, gente? Chamado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, chamado Underworld, né? Em português ficou Paixão e Sangue. Só pra vocês terem uma ideia, cara, minha avó gostava desses atores, olha só. George Bancroft, Evelyn Brand, Clive Brook. Enfim, ele ganhou esse Oscar então em 1927, era amigo da Marilyn e ele vai ajudá-la então a escrever essas memórias. Na verdade, o que ele faz aqui com as memórias da Marilyn é um trabalho de copy desk. Então, assim, você percebe pela simplicidade do jeito que ela escreve, nos detalhes da infância e da adolescência e tudo mais, que isso aqui realmente foi escrito por ela. E quando ela para de escrever essas memórias, que é ali quando ela conhece o Joe DiMaggio, a gente tem ali um encerramento do livro. Você não tem nem, sei lá, um pós-escrito, nada do tipo. Deixa eu só ver aqui se a gente encontra algum filme mais famoso do Ben Hatch pra eu comentar com vocês. Olha, ele foi o roteirista do Cassino Royale, mas de 1967, tá? A primeira versão do filme. Esse é um filme meio fora da casinha ali, né? De todos os filmes de James Bond e tudo mais. Tô falando esse de 67, tá? Tanto é que ele é com Peter Sellers, se eu não me engano. Olha só, uma das atrizes principais é a Joanna Pettet, que é linda de morrer. Joanna Pettet também era amiga de Sharon Tate, veja só você. Então assim, você vê que tá tudo interligado. Adoro. Tem o Orson Welles também no elenco desse filme. Mas então, ele apenas deu um trato ali no texto, mas as memórias foram escritas por ela mesma. Então assim, este livro aqui, ele é composto não só pelas memórias da Marilyn, mas também por ensaios fotográficos feitos por um fotógrafo da época chamado Milton Green. O Milton Green era um cara que não se preocupava apenas em fotografar as estrelas, mas ele criava a imagem delas também. Então a imagem que a gente tem na cabeça, né, da Marilyn Monroe foi criada por ele. Então ele sabia que tipo de iluminação jogar em cima dela para que ela tivesse destaque. Antes dele entrar na vida da Marilyn, ela era rejeitada para diversos papéis e trabalhos fotográficos e tudo mais, porque diziam que ela não era fotogênica. E assim, ela sempre foi essa mulher cheia de curvas, ela nunca foi longilínea, nem nada do tipo. Então assim, ela não entrava nos padrões nem daquela época, veja só você. Mas ela era o que se chamava na época de bombshell. Então assim, ela entrava num lugar, todo mundo parava o que estava fazendo para ver Marilyn Monroe entrando. Então ela era essa figura marcante que chamava muita atenção, mas as mulheres ciumentas, né, diziam que ela era, na verdade, muito vulgar. Ela conta aqui pra gente, inclusive, uma história de quando ela conheceu a Joan Crawford, né, que era uma das grandes estrelas ali da época também em Hollywood. E coitada, a Marilyn, ela sempre viveu uma vida muito difícil, ela não tinha, sabe, um guarda-roupa extenso nem nada do tipo. Ela era aquele tipo de pessoa que vendia o almoço pra comprar a janta. E aí quando ela conhece a Joan Crawford, primeiro ela já começa acabando com o vestido da Marilyn, dizendo, olha, esse vestido que você tá usando não está adequado para esse tipo de jantar. Mas até aí tudo bem. Porque o que ela vai oferecer pra Marilyn ali naquele momento é uma ajuda mesmo, né? Então, ela convida a Marilyn Monroe pra visitá-la. Então, assim, ela mostra todo ali o seu guarda-roupa, vai dando algumas dicas de como se vestir. E ela vai contando pra gente que naquele momento ela tava pensando, ok, um dia eu vou me lembrar dessas dicas, mas no momento eu só tenho um terninho pra ir à missa, um vestidinho ali pra fazer os meus testes. E era isso. E aí a Joan Crawford, antes de se despedir da Marilyn, né, diz pra ela assim, olha, você faz uma lista de tudo que você tem no seu guarda-roupa e me manda essa lista pra eu te dizer o que é que tá de acordo e o que é que não tá. Até aí tudo bem, certo? Só que a Marilyn vai pra casa e diz, o quê? Eu vou mandar minha lista com, sei lá, 2 ou 3 itens? De jeito nenhum. Depois de um tempo, a Marilyn começa a ficar conhecida, ela é convidada a entregar um prêmio ali no Oscar.
E aí é aquilo, ela chama muita atenção, enfim, rouba os holofotes, não é mesmo? E no dia seguinte tá lá no jornal um monte de gente falando mal da roupa dela, da forma como ela se comportou, enfim, dizendo que ela é vulgar daí pra baixo. E uma notinha da Joan Crawford, dizendo exatamente isso, né, que é um absurdo o pessoal do Oscar, né, o pessoal da academia convidar uma mulher como essa pra entregar um prêmio tão importante. Então só pra você ter uma ideia de que a vida dela não fica fácil nem depois que ela começa a ficar famosa, né. Então a vida dela mesma ali, a história dela da infância, da adolescência, juventude e tudo mais, é uma história que chega a lembrar Jane Eyre. Como eu andei relendo esse livro, né, o vídeo deve sair agora nesse próximo domingo, não teve como não linkar a história da Marilyn com a da Jane Eyre. Mas então, ela não era exatamente órfã, mas a mãe não podia criá-la. E o pai, a única coisa que ela tinha do pai era um retrato. A mãe nunca explicou pra ela o que aconteceu, se ele foi embora, se ele morreu na guerra, enfim, tinha lá só aquele retrato, era isso. E como a mãe não podia criá-la, acabou colocando então para adoção, mas o sistema de adoção nos Estados Unidos é um pouquinho diferente daqui, então eles têm o que eles chamam ali de foster home. Então as crianças ficam com outras famílias, mas não são necessariamente adotadas. Podem vir a ser adotadas mesmo, mas enfim. Então ela acabou ficando nessas famílias foster, digamos assim, durante muito tempo, também sendo muito maltratada, sendo preterida com relação às crianças da casa. Então assim, vira e mexe, ela fazia alguma coisa ali que não estava nos padrões, no que as pessoas esperavam dela, e ela era mandada de volta pro orfanato, até vir outra família, ficar com ela, enfim. Ela teve uma infância tenebrosa, ela teve longos períodos em que ela ficou ali no orfanato e tudo mais. Então assim, ela era uma pessoa que se virava sozinha. Num dado momento a mãe começa a ter ali um pouco de dinheiro, ela começa a trabalhar num estúdio de Hollywood mesmo, mas ela fazia trabalhos de escritório e tudo mais. Então ela consegue comprar uma casa, coloca lá a filha e tudo mais, só que quando parece que tudo vai se resolver, ela começa a ter também uns acessos de loucura. Peço perdão aí pelo termo, não deve ser o termo correto aqui para o que acontecia com ela, mas a Marilyn vai contar pra gente que a avó dela também tinha esses problemas psicológicos, a mãe tinha, e ela sabia que um dia ela acabaria desenvolvendo aquilo também. Ela vai dizer num dado momento que ela tinha plena consciência de que ela era o tipo de garota que você encontraria qualquer dia aí morta num corredor de hotel segurando um vidrinho de remédios. Se você sabe como Marilyn Monroe morreu, você sabe então que ela meio que fez uma previsão aí, certo? Mas então, ela sempre foi muito esforçada, apesar dela não ter roupas, maquiagem, nada do tipo, ela ia lá todos os tipos de teste. Ela vai contar aqui pra gente que ela fugiu de absolutamente todos os testes de sofá, se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas ela conta aqui pra gente algumas oportunidades imensas que ela perdeu porque ela não se vendeu por sexo. Tudo vai acontecendo muito difícil, é tudo muito devagar mesmo na vida dela. Ela faz uma aparição num determinado filme, consegue finalmente contrato com uma grande empresa de cinema, mas aí dali a pouco eles a demitem porque a esposa de não sei o que lá tinha ciúme dela, enfim. O primeiro grande filme que eu me lembro que ela participou é um filme com a Bette Davis chamado A Malvada. Gente, que filme incrível! Se você nunca viu nada da Bette Davis, pode começar pelo A Malvada e não deixe de ver também o Baby Jane. O que terá acontecido com Baby Jane, que inclusive é com a Joan Crawford. Mas então, mesmo depois de aparecer num grande filme com grandes nomes, depois ela vai pra geladeira de novo. Olha, muito difícil, gente. Depois de um tempo, ela começa a fazer o que hoje a gente chamaria de comédia romântica. Então eram filmes muito bobos, eu acho que a imagem que a gente tem na cabeça da Marilyn no cinema vem desses filmes. E chega um momento que começam a oferecer pra ela muito dinheiro para ela participar desse tipo de filme, né? Sendo sempre a garota que, apareceu de biquíni onde não deveria, ou andou de vestido em cima de um lugar ali que não deveria, e a saia sai voando, enfim. Era sempre esse tipo de papel que ela tinha. Do estereótipo mesmo da loira bobona, enfim. E chega um momento que ela começa a bater o pé, ela diz, eu não quero isso, eu quero atuar. Então assim, ela nunca deixou de estudar teatro. Ela sempre teve ali as drama classes dela, também às vezes deixava de comer para pagar essas aulas. Então assim, ela era uma pessoa que se educava, já que ela não teve oportunidade, né, de estudar e tudo mais. Ela lia praticamente tudo que caía no colo dela, nunca deixou de estudar teatro. Num dado momento ela entra ali também numa universidade dessas que a gente chama... Não sei como a gente traduziria, mas são community universities, né? Então é uma coisa mais aberta ao público. Então ela é uma pessoa que sempre correu atrás, mas é aquilo. Como eu tinha dito pra vocês, ela para de contar nessas memórias, ela para de escrever essas memórias quando ela conhece o Joe DiMaggio.
E no comecinho desse ano eu fiz um vídeo aqui no canal sobre um livro chamado Fama e Anonimato. Nesse livro a gente tem um capítulo sobre Joe DiMaggio. Eu comento com vocês algumas coisas a respeito dele naquele vídeo, vou deixar o link aqui em cima também. Aparentemente o Joe DiMaggio foi então a pessoa que realmente fez diferença na vida dela, mas ele não era um cara envolvido com Hollywood, ele era jogador de beisebol muito famoso e tudo mais, então ele fazia ali trabalhos publicitários e tudo mais, mas nada do jeito que ela fazia, ele não se expunha como ela. Ele era um cara mais velho também, então assim, super protetor, ela acaba voltando para Hollywood, enfim. Mas no fim da vida, eles tinham retomado contato. E o Joe DiMaggio propõe se casar novamente com ela e parece que estava tudo indo bem até o dia em que ela aparece morta no quarto de hotel. Então a história dela é realmente muito trágica, é muito triste. Mas aqui nesse livro a gente tem apenas a história da ascensão. Então ela vai contando essas memórias da infância, tudo muito triste, muito penoso de se ler mesmo. As intrigas pelas quais ela passa ali tentando entrar em Hollywood e conseguindo, e o livro para então assim que ela conhece o Joe DiMaggio. Bem, esse é aquele tipo de livro que pode servir para que as pessoas mudem a ideia pré-concebida a respeito dela. Então assim, nada foi fácil na vida dela. Ela era uma pessoa extremamente esforçada, ela detestava participar daqueles coquetéis, aquelas festas chiques, cheias ali de figurões de Hollywood, mas ela tinha que ir para fazer o networking, né, para conhecer pessoas, para conseguir, enfim, contatos e tudo mais. Então, a gente acompanha tudo isso aqui. Então, ela era uma pessoa muito simples, muito esforçada, que conseguiu tudo por mérito próprio, mas infelizmente foi engolida por Hollywood e a gente tem ali também aquela questão que eu comentei com vocês de que a avó, a mãe tiveram problemas psicológicos, ficaram internadas durante muito tempo e ela já esperava que algo como aquilo também acontecesse com ela. Além disso, como eu disse para vocês, o livro está repleto de fotografias, né, daquele rapaz que criou a imagem da Marilyn Monroe. Então as fotos são absurdamente lindas, gente. E no prefácio desse livro, né, a gente tem o filho do Milton Green, que também é fotógrafo, se eu não me engano, comentando ali sobre o trabalho do pai com a Marilyn e tudo mais. E ele conta pra gente alguns detalhes. Gente, essa foto aqui provavelmente é a foto mais famosa dela. Ele vai contar que o vestido que ela tá usando nessa foto era muito pequeno pra ela. Deixa eu escurecer aqui. E que a gente consegue ver inclusive o zíper aberto aqui do lado. Eu nunca tinha reparado nesse zíper aberto aqui. Então, aí você vê essas fotos e você pensa, cara, ela perdeu muita oportunidade porque ela não era fotogênica. Veja só você. Olha isso. As fotos são lindas, gente. O livro vale muito a pena, principalmente pela história dela sendo contada por ela mesma e também por essas fotografias sensacionais. Então é isso. Este aqui é um livro que não foi traduzido por aqui. A gente tem diversas biografias dela traduzidas e tudo mais, mas esse livro que me parece o mais importante, porque, né, trazem as memórias dela escritas, né, com a própria pena, a gente não tem. O que a gente tem por aqui também é um livro chamado Fragmentos, vou deixar a capinha aqui do lado. Eu tenho esse livro, mas ainda não li. Eu acredito que no Fragmentos a gente tenha trechos do My Story, mas de qualquer forma eu vou deixar os dois links lá embaixo na descrição do vídeo. Gente, livro lindo. Se você gosta da Marilyn Monroe, se você se interessa por histórias da Hollywood antiga, deixo aqui essa dica pra vocês, certo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!